Abra a palavra de Deus em Apocalipse. É um assunto que eu amo muito, mas que dificilmente eu prego. E quando eu fui incumbido, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? E comecei a sentar e orar, jejuar. E eu comecei a ver as minhas anotações, e tem alguns capítulos da palavra de Deus que marcam a vida da gente. E eu tenho alguns, 1 João capítulo 3, Isaías, e eu creio que todos os irmãos são assim. Mas um capítulo que me chama a atenção é justamente esse que nós vamos ler hoje. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Na verdade é o capítulo todo que me chama a atenção, mas eu quero ler a partir do 11. Amém? Eu trouxe essa Bíblia aqui que o pastor estava tirando sarro, porque essa aqui é a King James, né? A do meu celular é outra tradução, a outra que eu tenho é outra, mas na minha tradução diz assim: e vi o céu. Todo mundo achou? Tem que falar, espera um pouco, né? Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com vestes banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Amém? Fala assim: já entendi tudo, pastor. Pode sentar, querido. Pode sentar. Fala assim: já entendi tudo, já sei tudo de escatologia, né? Deixa comigo que eu manjo das coisas. Mas eu queria falar para vocês que arrebatamento é diferente da volta de Cristo. Muita gente fica falando, mas às vezes talvez o pensamento é errado, né? Não estou dizendo que está totalmente errado, mas existe o arrebatamento, que é o que nós esperamos, o que a igreja do Senhor almeja, aquele dia que o Senhor vai tocar a trombeta, e quem é as suas ovelhas vai ouvir a voz do Senhor, e os anjos virão nos buscar para encontrar com Jesus nos ares. Amém? E a volta de Jesus é esse texto que nós lemos. Ele vai voltar em cima de um cavalo branco com um manto de sangue, e junto o exército do céu. Amém? Então o arrebatamento vai acontecer como está escrito lá em 1 Tessalonicenses 4,15. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, no original, o harpazo, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E quando eu fiquei pensando sobre as mensagens que foram pregadas aqui, pastor Haroldo pregou sobre santificação. No outro domingo eu preguei sobre a mesma coisa, né? Textos diferentes, explanação diferente, mas em suma era a mesma coisa. E quando eu li isso aqui e vi que o que o Senhor queria, eu comecei a entender por que o Senhor quer a nossa santificação. Porque a volta de Jesus para buscar a igreja está mais próxima do que nós imaginamos.
Eu achei um assunto interessante dizendo que a Terra, os cientistas descobriram que a Terra está girando mais do que o normal. Aí a gente vai para a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: naqueles dias abreviarei os dias para que não se percam. Nas profecias dizem que vai ter um calor insuportável de 50 graus. Quem veio no seminário de escatologia viu sobre isso, eu comentei sobre isso. E os cientistas já descobriram um buraco no Sol, ou seja, ele vai aquecer ainda mais. E os sinais estão se cumprindo. Quando nós olhamos para algumas igrejas, nós vemos a apostasia entrando forte nas igrejas, a perseguição aumentando cada vez mais. Tudo isso está mostrando a volta de Jesus. E como nós estamos caminhando. E a volta de Jesus, como nós lemos aqui sobre a volta, não estou falando do arrebatamento, estou falando da volta agora. Como nós lemos, nós vemos que vem um exército com ele. Ô João, você consegue colocar Salmo 24? Ou não consegue? Salmo 24, capítulo 7 até o 10. Se conseguir, me dá uma joia. Então Jesus vai ter primeiro o arrebatamento e depois a volta de Cristo. E no Salmo 24, 7 fala assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. O 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Essa profecia já se cumpriu, porque Jesus veio e venceu a cruz do Calvário. A maior batalha que ele poderia ter, ele venceu na cruz. Levou sobre a cruz todos os nossos pecados. E ele venceu essa batalha. Aí o 9, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí o seguinte, quem é este Rei da Glória? Parece que o salmista está repetindo, mas não está, ele está falando o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Essa parte vai se cumprir aqui, que é a mesma coisa que nós lemos em Apocalipse 19. Ele vai vir com um exército. E como você é preparado para ser um soldado? Eu servi na 5ª Companhia de Polícia do Exército, né? Ou seja, eu fui soldado militar da Polícia do Exército. E quando nós entramos lá para servir, nós não sabíamos nada. Nós éramos chamados de conscrito. Depois de um tempo, nós éramos chamados de recruta. E só então, depois de todo o treinamento, nós éramos chamados de soldado. E eu, na época, era jovem e tinha o cabelo tipo o Sertãozinho Chororó, aquele cabelo que o homem tinha comprido, aquela franja. E a primeira coisa que fizeram comigo, o cabeleiro fez, pegou aquele rabo de cavalo e tchuf, com a tesoura, né? Aí ficamos quase careca. E depois foi nos dado um uniforme. E conforme iam passando os dias, nós íamos recebendo as nossas instruções de ordem unida, de marcha. Depois nós fomos crescendo e fomos aperfeiçoando no tiro, no fuzil, cabereta, capistola. E nós fomos treinados o rigor foi tanto na Polícia do Exército, que nós montávamos e desmontávamos o fuzil no escuro. Nós tirávamos o ferrolho, o pino, o guia, e se montasse errado uma peça, o fuzil não funcionava. E foi passado o tempo, até que nós nos formamos, vamos dizer assim. E quando nós terminamos esse período, que nós fomos soldados, alguns continuaram estudando mais para ser cabo, outros pararam, outros receberam menção honrosa, e assim foi indo. E eu lembro que quando eu estava na LAPE, chegou um tenente para mim e falou assim: Emerson, vá fazer o curso de sargento, venha crescer no exército. E eu tinha que assinar uns papéis,
E o meu quartel era assim, o QG era para frente, e eu lembro que eu fui com aquele tenente caminhando para assinar aqueles papéis. E no meio do caminho eu refleti, falei assim: tenente, eu acho que eu não vou. Eu não vou seguir, não vou querer ser sargento, não, vou voltar para trás. E eu voltei para trás. Dei baixa naquele ano no quartel e tudo mais. Mas assim, muitas vezes eu vendo essa mensagem, nós somos assim. Nós entramos para o corpo de Cristo e às vezes nós estacionamos. Nós não nos preparamos para ir cada vez mais longe com o Senhor. Nós não nos preparamos para ter experiências de desmontar um fuzil e armar no escuro. Nós não nos preparamos para a grande batalha espiritual. Muitas coisas têm acontecido na nossa vida porque não estamos preparados. Nós temos que nos preparar. É a mesma coisa um casamento. Todos sabem que o meu filho casou em março, mas até o dia do casamento teve todo um preparo. A começar a procurar pelo local da cerimônia, como iria ser, local da festa, quem iria fazer, a roupa, vestidos, vestes, e ninguém vai num casamento vestido de qualquer jeito. Então todos nós tivemos toda aquela preparação lá em casa para o casamento do Samuel. E quando chegou o grande dia, estávamos todos felizes. Todo o preparo aconteceu certinho, tudo aconteceu perfeito. Mas nós estamos nessa preparação. Você pode estar pensando assim: poxa, mas eu tenho sido fiel a Deus e tem me acontecido isso e aquilo. E quando nós vamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus conta a história de Paulo. Paulo, todos sabem que tinha um espinho na carne, e ele orou algumas vezes pedindo: Deus, tira esse espinho da minha carne. E o que Deus falou para ele? Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa em ti. Ou seja, a minha graça te basta. E o que mais que eu posso falar da vida de José? Imagine José jovem, novo, com os sonhos que ele tinha. Olha, isso ele falando para a família inteira: eu vi feixes se chegando, dobrando de mim e se prostrando diante de mim. E os irmãos e o pai falando: o que é isso, filho? Como que nós vamos nos prostrar diante de você? E ele tinha sonhos, e Deus deu esses sonhos para ele. E quando nós recebemos algumas promessas, nós queremos imediatamente o negócio. E muitas vezes não é assim, muitas vezes tem todo o preparo. Nós temos que nos preparar. E quando José achou que ia acontecer alguma coisa com ele, seus irmãos o quê? O pegaram, bateram nele e estava com a intenção de matá-lo. Mas vinha uma caravana, aí um dos irmãos falou assim: olha, vamos ganhar dinheiro com esse moleque. Né? Essa parte do Emerson. Né? Vamos ganhar dinheiro com esse moleque. Né? Venderam o rapazinho, foi parar no Egito como escravo. Lá no Egito ele foi parar onde? Na casa de Potifar. E Potifar viu que ele era abençoado, que onde ele colocava a mão, prosperava. Tanto é que Potifar deu todos os seus bens para ele comandar, todo o seu rebanho e tudo mais. Então José estava na vida boa, mas veio a abençoada da esposa do Potifar, querendo ter um relacionamento com ele. Muitos, eu acredito que talvez na posição de José, iria aproveitar. Eu já estou cuidando das coisas deles, que é cuidar da esposa dele? Mas José tinha princípios, tinha fé, e ele não se deixou levar. E por ele ser justo, honesto e guardar os seus princípios, ele foi o quê? Preso por vários e vários anos. Mas o que estava acontecendo na vida de José? Será que Deus o abandonou? Deus largou dele?
Não, Deus estava preparando ele para ser o maior do Egito. E muitas vezes nós não entendemos essas situações que nós passamos. Muitas vezes nós perdemos o emprego, muitas vezes passamos por doenças, passamos por lutas, há mentiras contra nós, e nós, poxa Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho te adorado, o que está acontecendo na minha vida? Você está sendo preparado para a luta que o Senhor vai colocar você lá na frente. Você pode até perguntar assim: poxa Senhor, mas eu tenho te servido, eu tenho te adorado, tenho te dado dízimo na tua casa, ofertado, e por que eu não prospero? Por que eu não cresço? Por que as coisas na minha vida não acontecem? E quando nós vamos lá para o Salmo 37:17, fala assim: pois os braços do ímpio serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Ou seja, o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Deus está nos preparando. Ele está preparando um exército vencedor. Talvez você não esteja vendo isso, mas Ele está preparando. E a promessa dele em Apocalipse 3:5 é esta: ao que vencer será vestido de vestes brancas. Você e eu estamos sendo preparados para recebermos estas vestes. Quando eu servi na PE, nós não tínhamos braçal. Quando nós completamos com honra o nosso treinamento, a nossa recompensa foi aquele braçal com uma letra P e com uma letra E. E nós andávamos com aquele braçal assim, né? Era orgulho nosso andar na 15 com aquele braçal. Eu sou da polícia do exército, né? Bem diferente dos outros. Mas o Senhor está preparando eu e você para recebermos vestes brancas. Nós começávamos não sendo nada, mas no final nós fomos aprovados. E a nossa vida cristã é a mesma coisa. Nós podemos não saber o que está acontecendo, mas nós temos que chegar no final aprovado. E como que nós vamos crescer no Senhor? É buscar os dons que Deus tem dado para cada um de nós. Nós temos que buscar os dons. Nós temos que acreditar nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Nós temos que tomar posse das promessas que o Senhor tem para nós. E a nossa vida cristã, tudo o que nós fizermos, nós vamos ser recompensados. Então, diferente do exército, tudo o que eu fiz, passou. Hoje é passado. Mas o que nós fazemos para o Senhor vai recuar eternamente. Aí vem a pergunta: como nós estamos trabalhando para o Senhor? Quando eu estiver diante de Jesus, como que as minhas obras vão se comportar? Tudo o que nós fazemos para o Senhor será provada no fogo. Em 1 Coríntios 3,12 fala assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E a obra de alguém, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Então aqui eu estou falando para os salvos em Cristo Jesus. Não estou falando para aqueles que quando o Senhor vier buscar, irá ficar.
Estou falando para os salvos. E as nossas obras nos acompanharão, mesmo depois de morto. Isso está lá em Apocalipse 14, 13. Elas nos acompanharão. E voltando para o texto que nós lemos, agora indo de trás para frente, Apocalipse 19, o 7. Fala assim, ó: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou ou se aprontou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. No final da minha outra tradução fala assim: porque o linho fino são as justiças dos santos. Quem é santo? Quem é justo? Quem é justo? E eu fico me perguntando: Senhor, será que eu sou justo? Será que eu tenho a justiça perfeita nas minhas mãos? Muitas vezes acontece alguma coisa, eu quero fazer justiça, mas na verdade não é justiça, é vingança. Mas, Senhor, será que eu tenho sido justo? Eu creio que na maioria das vezes, não. Mas nós não somos salvos porque nós somos justos. Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que nós somos salvos. Porque nós cremos na fé em Cristo e na sua obra na cruz. Se eu perguntar para você, você crê que um dia o Mar Vermelho se abriu, o povo passou em seco e aquelas águas viraram paredes? Você crê nisso? Você crê que Noé foi avisado por Deus para construir uma arca porque viria o dilúvio? Você crê em Sadraque, Mesaque e Abednego numa fornalha, e quando o rei Nabucodonosor olhou, não tinha 3 homens, mas tinha 4 lá dentro daquela fornalha? Você crê que Daniel foi jogado na cova dos leões e nenhum leão, atacou ele? Você crê que Davi matou Golias com uma pedra no meio da sua testa? E Golias, pela lógica, era para cair para trás e ele caiu para frente? Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo morreu e ao 3º dia ele ressuscitou? E você crê na promessa dele que nós faremos as mesmas coisas que ele e maiores ainda? Pedro cria em Jesus, e por onde Pedro passava, colocavam os enfermos para a sua sombra curar Pedro. Eu creio num Jesus que diz que eu imporei as mãos sobre os enfermos e doentes, e eles ficarão curados. Arma forjada alguma contra mim não prosperará, porque o Senhor me guarda. Eu creio no Senhor, eu creio nas suas promessas, eu creio que tudo que está escrito aqui é a verdade. Em Colossenses 2,14 fala assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Toda acusação contra mim e contra você foi cravada naquela cruz do Calvário. Toda a minha ansiedade, toda a minha doença, toda a minha angústia, toda a minha aflição foi cravada naquela cruz. Jesus levou naquela cruz. Toda a condenação por eu não ser justo, Jesus tomou sobre ele todas as nossas dores. E voltando ao Apocalipse 19, versículo 9, fala assim, e disse-me, escreve, bem-aventurados. Em algumas traduções está escrito assim: felizes os convidados. E em outras traduções está escrito assim: abençoados. Mas eu quero ficar com essa tradução: felizes os convidados, aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro.
Você recebeu esse convite? Você tem certeza que você tem esse convite em mãos? Que nós vamos participar felizes das bodas do Cordeiro? Quem são esses convidados que vão participar das bodas do Cordeiro? Se você for lá no começo de Apocalipse, no capítulo 19 que nós estamos lendo, versículo 1, fala assim, o João, Depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Quem está cantando isso? Você pode falar para mim, poxa, são os anjos. E eu vou falar para você que não são os anjos que estão cantando a alegria, a salvação e a glória pertence ao nosso Deus. Sabe quem está cantando isso? E sabe por que não é anjo que está cantando isso? Porque anjo não precisa de salvação. Anjo já está com o Senhor. Eles já estão ao nosso dispor, trabalhando conforme as ordens que Deus dá. Então, se não são os anjos que estão cantando aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, se não são os anjos, quem são? A igreja do Senhor. A igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade. Jesus falou para aquela samaritana, eis que o meu Pai busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. É esses que meu Pai procura, é esses que eu vou vir buscar. E conforme nós lemos aqui, quando o Senhor nos buscar, as nossas obras irão passar pelo fogo, a minha e a sua. Ninguém vai deixar de passar por esse dia. Ou mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrar com Jesus face a face. E vamos mostrar o que para Ele das nossas obras? As nossas obras vão passar pelo fogo. Ou elas vão se purificar como ouro, prata ou pedras preciosas, ou elas vão se queimar como madeira, palha e feno. Mas nós não deixaremos de ser salvos. Mas o que eu quero dizer é que as nossas obras vai ser eternamente nossas. O que nós fizemos aqui é para a nossa eternidade. Isso vai nos acompanhar. E como nós estamos fazendo a obra de Deus, como nós estamos proclamando o seu evangelho, como nós estamos agindo no nosso trabalho, na rua, na faculdade, no meio dos familiares, como nós estamos falando de Jesus para os outros, como nós estamos trabalhando para o Senhor. E depois que tudo isso acontecer, que as nossas obras passarem pelo fogo, nós recebemos os nossos galardões, aí vai vir o Senhor nos convidando para as bodas do Cordeiro. Você consegue se imaginar Jesus te convidando para as bodas dele, para a grande ceia do Senhor nos céus? E depois de tudo isso, aí vai aparecer o exército do Senhor. E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os olhos dele eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava de veste tingida de sangue, ou seja, o sangue derramado na cruz do Calvário, e pelo qual o nome deles, e pelo qual se chama a palavra de Deus.
No livro de João ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aqui em Apocalipse fala: ele é a palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos nos céus em cavalos brancos. Quem é esse exército que está com o Senhor Jesus, vindo no final da grande tribulação, vencer o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás? Quem é esse exército? Vestidos de linho fino, branco e puro. Eu quero profetizar que esse exército é eu e você. Nós vamos estar nesse grande e glorioso dia. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Você tem, como nós cantamos a última música, é por Ele, é para Ele que nós vivemos. Você tem vivido para Ele mesmo de todo o teu coração? Será que você tem colocado as suas lutas? Será que você tem colocado suas lutas, deixando Deus para depois, achando que Deus não pode fazer nada? Será que nós cremos na sua promessa, que nós vamos receber vestes brancas, apesar da situação que nós estamos vivendo? Se Deus me deu, se Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó fala isso: se Deus me deu, Deus o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Você consegue falar isso para Deus, independente da tua situação? Oh Pai, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor por aquilo que eu não tenho. Louvado seja o nome do Senhor porque o Senhor me disse não. Louvado seja o nome do Senhor porque Ele me disse sim. Amém? Fica de pé, igreja.